Hoje é o Dia dos Pais. E é curioso que eu estava olhando alguns esboços meus antigos. E no ano passado, né, quando nós nem estávamos aqui no templo mesmo, nós estávamos ainda fazendo reuniões dentro de casa. Curiosamente, no domingo do Dia dos Pais também fui eu que preguei. E eu nem lembrava disso. Mas já preguei algumas vezes sobre paternidade, e eu acredito que não só porque hoje é o Dia dos Pais, é interessante a gente falar a respeito disso, mas porque é um assunto que eu creio que o Espírito Santo quer falar com a igreja. E eu oro para que o Senhor ele ministre ao coração de cada um de vocês, assim como Ele vem ministrando ao meu coração. É um assunto que o Senhor vem falando especialmente comigo já há um tempo. Eu já preguei algumas vezes sobre paternidade. E eu peço que o Espírito Santo nessa noite tome a direção e que Ele fale conosco nessa noite. Amém? Vamos orar rapidamente só mais uma vez? Espírito Santo, me coloco debaixo da submissão da sua vontade, do seu querer. Que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite, que o Senhor me dirija de acordo com a sua soberana vontade. Eu oro para que em nome de Jesus as mentes e os corações estejam conectados em Deus, que o nosso pensamento, Senhor, não esteja em outras coisas, mas que nós possamos nos conectar ao trono da graça, que a palavra ela venha testificar no nosso coração e que o Senhor venha revelar individualmente aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós e também coletivamente como igreja. Nós nos colocamos debaixo da tua direção nessa noite, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos estão com frio? Eu estou aqui com as mãos geladas. Mas vamos esquentar aqui no fogo do Espírito. Aleluia. Bom, vamos falar sobre a paternidade de Deus nessa noite. Esse é um assunto que aquece muito o meu coração, porque tem sido uma descoberta minha com o Pai, esse relacionamento de paternidade que às vezes nós olhamos na palavra, por mais que pareça algo óbvio, né, quando alguém nos diz, o Senhor Deus, Ele é o nosso Pai, nós sabemos disso. Mas muitas vezes nós não temos uma visão clara de Deus como Pai para cada um de nós. E nós precisamos entender que Deus Pai, Ele não nos criou por uma necessidade. É claro que nós estamos aqui e nós temos o privilégio de cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Mas Deus não nos criou por necessidade. Grave isso no teu coração. Deus, Ele nos criou para intimidade. Quando a palavra do Senhor diz lá, e nós vamos ler já já, João 1,12, essa palavra ela nos lembra que Ele nos deu o direito de sermos filhos. Eu e você recebemos o direito de sermos filhos. Mas o que nós temos feito com essa filiação, com esse presente que nós recebemos de Deus? E eu gostaria que os irmãos meditassem nessa noite, porque muitas vezes a maneira como nós temos nos relacionado com Deus na condição de Pai, talvez esteja sendo um reflexo da maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais terrenos. E às vezes a gente nem está percebendo que nós estamos projetando em Deus a experiência de paternidade que nós tivemos com os nossos pais terrenos. Eu já contei aqui algumas vezes a minha história em relação ao meu pai. Meu pai, ele não era uma má pessoa. Na verdade, meu pai era um pai muito carinhoso. Mas o meu pai, embora estivesse presente ali, pelo menos até a minha adolescência, até os meus 15 anos, ele era presente fisicamente, mas emocionalmente e até espiritualmente, havia ali negligência, havia abandono. E muitos de vocês conhecem a minha história, né? Meu pai, quando eu tinha 14 anos, ele me levou na escola e ele não voltou mais. E nós ficamos ali numa situação muito difícil, porque ele era o mantenedor do lar, mesmo com todos os problemas, com todos os conflitos. E ele ter desaparecido daquela forma trouxe muitas dores,
muitas dificuldades e muitas aflições, não só para minha mãe, mas para mim e para os meus irmãos. E é claro que hoje eu olho para trás para essa experiência, eu não lamento. Eu entendo aquilo que Deus me ensinou por meio dessa experiência. Eu entendo aquilo que Deus amadureceu dentro de mim por meio daquela experiência. E eu entendo também e vejo como Deus ele se revelou a mim como um pai comprometido, um pai fiel, um pai que não negligencia, um pai que não abandona, um pai que é amoroso, por meio dessa situação que eu vivi na minha vida. E é claro, observando os meus irmãos, eles eram um pouco mais velhos do que eu tinha ali 14 para 15 anos, eu estava para fazer 15 anos, meus irmãos eram um pouco mais velhos, então eu entendo que para eles também tenha sido mais difícil ainda, eles tiveram que arrumar emprego da noite para o dia, ainda adolescente, para conseguir ajudar a manter mesmo as despesas da casa. Passamos por 3 despejos, mudamos de cidade, mudei de escola, mudei de igreja. Então, foi uma jornada difícil. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, ele me ensinou, e eu falo isso hoje, quando eu conto isso para as pessoas, que eu não tive mágoa do meu pai pelo que ele fez, parece que é porque eu sou uma pessoa boa. E por isso eu não fiquei ali ressentida. Mas foi uma obra realmente do Espírito Santo na minha vida, não foi por uma capacidade minha. Já os meus irmãos, eles tiveram mais dificuldade em perdoar o meu pai por tudo que aconteceu. Claro, depois de um tempo ele reapareceu, ele pediu perdão, mas ficou ali uma ruptura, porque até então nós convivíamos com o nosso pai, mas não existia aquela relação assim de pai e filho, de companheirismo, de sentar, do pai aconselhar, de estar ali perto, de participar do que está acontecendo. Isso nunca existiu. Então, existia uma lacuna ali nas nossas vidas enquanto filhos, né, na minha vida, na vida dos meus irmãos, talvez com eles mais ainda. E mesmo quando nosso pai reapareceu, né, nós não voltamos a ter convívio, ele não voltou a morar conosco, mas, através dos anos, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e eu fui vendo também o quanto meu pai era uma pessoa que estava ali perdida, que precisava ter um encontro com Deus. Era uma pessoa que também estava sofrendo, que tinha a sua história. Então, essa questão do perdão também foi algo que o Senhor ele trabalhou na minha vida. E eu não sei qual é a sua história. Nós sabemos que muitas pessoas têm histórias difíceis, histórias de abandono, histórias de negligência, histórias de dor com os seus pais. E muitas vezes isso é algo que marca a vida da pessoa e ela deixa ali guardadinho. É algo que ela não gosta de nem tocar no assunto. Mas quando nós carregamos essas marcas no nosso coração e não nos abrimos principalmente para o tratar de Deus na nossa vida, para liberar perdão, se nós precisamos liberar perdão, para superar sentimentos que têm nos paralisado, quando nós nos fechamos, às vezes sem perceber, nós estamos vivendo um relacionamento com Deus limitado. Porque a visão que nós temos de pai, muitas vezes é aquela com aquele pai que nós crescemos. Muitas pessoas nem conheceram seus pais. Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu preguei acerca disso, tinha uma jovem na igreja, não era aqui, era em outra igreja, e ela chorava muito, e depois eu conversei com ela, ela falou que ela nunca sequer conheceu o pai dela. E ela tinha esse desejo de conhecer o pai. Então, nós sabemos que cada um carrega uma história, cada um carrega uma dor. Talvez também a sua experiência tenha sido muito positiva, um pai presente, um pai ali, um homem de Deus, um cristão, um servo de Deus. Mas, independente das nossas experiências e da nossa história, nós precisamos entender que o Senhor ele quer se revelar como Pai a cada um de nós de maneira muito particular, de maneira muito específica. E nós precisamos entender
que a maior expressão da revelação da paternidade de Deus aconteceu por meio do nosso Senhor Jesus. A própria Bíblia nos diz que tamanho amor que Ele nos amou, que entregou o quê? O seu Filho por nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. No capítulo 1, no verso 12. Aleluia. Vamos ler? João 1, verso 12 diz assim: contudo, aos que o receberam, receberam quem? Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós entendemos que nós não tínhamos o direito naturalmente de sermos filhos de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é claro, não é apenas no Novo Testamento que nós vemos a revelação de Deus como Pai. No Antigo Testamento nós temos também algumas menções a Deus como Pai. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, essa paternidade ela estava reservada para quem? Para o povo escolhido, para o povo de Israel. Tanto é que no episódio onde Deus envia Moisés para falar com Faraó, ele manda dizer: fala para Faraó para deixar o meu filho, o meu primogênito, ir me adorar. Então Deus se referiu a Israel como meu filho, meu primogênito. E é claro que o desejo do coração de Deus era que não somente Israel tivesse direito a essa filiação, mas que nós também pudéssemos ter acesso a essa paternidade. E o plano de Deus veio e se cumpriu através de Jesus Cristo, porque com a sua morte, a sua ressurreição, a palavra do Senhor nos diz, aqui em João 12, que aos que o receberam, que receberam quem? Ao Senhor Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, em algumas outras versões diz, fala poder, de serem chamados filhos de Deus. Talvez nós venhamos a ler essa passagem e nós não entendemos a profundidade do que ela significa. Ser filho de Deus é um privilégio. Ser filho de Deus é um presente que nós recebemos do Senhor. E será que nós temos desfrutado desse presente e desse privilégio? Era um desejo que ardia no coração de Deus. Ardia no coração de Deus nos adotar como filhos. A Bíblia fala a respeito da nossa inserção na família de Deus. A Bíblia fala da adoção. O Senhor, Ele quis nos adotar. E Ele permitiu que nós pudéssemos fazer parte da família de Deus e que nós nos tornássemos seus filhos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos a revelação da paternidade de Deus, não somente por meio do sacrifício de Jesus, que permitiu que nós tivéssemos direito a essa filiação, mas quando nós olhamos para a própria vida de Jesus, a maneira como Ele viveu, o testemunho que Ele deu, nós vemos que Jesus, Ele testemunhava o tempo todo a respeito do Pai. Toda vez que Ele se dirigia a Deus, Ele se dirigia como Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele falava da sua intimidade com Deus, da sua comunhão com o Senhor. E o próprio Deus também testificava isso. Lá em Mateus 3, quando acontece o batismo de Jesus, nós vemos que a Bíblia diz que uma voz do céu ecoa e diz o quê? Deus ali poderia falar tantas coisas. E olha só o que Deus decide falar. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, a revelação da paternidade de Deus, nós vemos tanto através do sacrifício de Jesus, nós vemos através da vida de Jesus, da maneira como Jesus viveu, e nós vemos que Deus, Ele se alegrava em quem Jesus era. Deus, Ele tinha prazer na pessoa de Jesus. O Senhor Jesus, Ele estava ali para cumprir uma missão, para fazer a vontade do Pai.
Mas a voz do Senhor disse claramente: esse é o meu filho, e eu tenho prazer nele. Simplesmente porque ele é meu filho. Então nós precisamos entender que antes de sermos chamados para uma missão, antes de sermos chamados para trabalhar para o Senhor, nós fomos chamados para a comunhão. Nós fomos chamados para a intimidade. Lá em Marcos 3,14, não precisa abrir. Quando a Bíblia diz que Jesus ele designou os 12 para estar com ele, e ela diz, designou para estar com ele, depois os enviou a pregar. Mas antes do envio para pregar, antes do envio para desenvolver o serviço ao Senhor, o próprio Senhor Jesus estava chamando eles para a comunhão. E a obra da Trindade em torno da paternidade de Deus é perfeita. Porque Cristo vem e revela o Pai. E o Espírito Santo, ele vem também, o próprio Senhor diz, olha, eu vou, mas eu envio um Consolador. E esse Espírito Santo, ele veio para quê? Que diz lá em Romanos 8,16. Ele testifica nos nossos corações que nós somos o quê? Filhos de Deus. Esse mesmo Espírito Santo, ele testifica nos nossos corações que somos filhos de Deus e coloca um clamor dentro de cada um de nós. Abba, Pai. Que é uma expressão pessoal e íntima. Nosso linguajar aqui no nosso português seria o equivalente a papai, paizinho. Então essa dança perfeita da Trindade foi justamente para revelar a pessoa de Deus como Pai a cada um de nós. E eu gostaria que nós meditássemos hoje, a nossa relação com Deus Pai tem sido baseada em quê? Tem sido baseada naquilo que nós podemos fazer para Deus, no serviço que nós podemos desenvolver para Ele? Ou então tem sido baseado em necessidades? Quando eu falo do que está baseando, eu estou falando de alicerce. E quando eu falo de alicerce, eu falo daquilo que sustenta todo o resto. Se a base do meu relacionamento com Deus Pai é a intimidade, mesmo que todo o resto dê errado, eu continuo firme no meu relacionamento com Deus. Eu continuo firmado no meu propósito. Porque, irmãos, ministério a gente pode falhar. Os nossos sonhos, os nossos planos, nossos projetos também podem dar errado. Nós fazemos as nossas orações a Deus e sabemos que Ele nos dá as melhores coisas. Mas nós sabemos que nem todos os nossos pedidos vão ser respondidos. Todas essas coisas podem dar errado. Mas o que verdadeiramente está nos conectando a Deus hoje? É a demanda? É a necessidade? É o trabalho? Ou é a intimidade? E eu quero que essa palavra ela fale tanto ao seu coração como ela falou comigo. Porque é muito fácil, quanto mais tempo nós passamos dentro da igreja, fazendo algo para Deus, nós nos tornarmos pessoas muito boas em fazer coisas para Deus. Ao mesmo tempo em que nos tornamos cada vez mais distantes de estarmos com Deus. Entenda, trabalhar para Deus e estar com Deus são duas coisas diferentes. É claro que como filho nós entendemos que o Senhor vai nos dar o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. Mas nós precisamos talvez voltar uns passos atrás e entender se realmente a intimidade com Deus tem sido a base do nosso relacionamento com o Pai. Porque muitas vezes nós podemos estar aqui, podemos estar fazendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo podemos estar distantes do nosso Deus. Quando nós olhamos para Jesus na condição de filho, nós vemos que por mais que Ele tivesse uma agenda muito cheia, Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu também. Então Ele tinha o seu propósito, os seus planos, a sua agenda ministerial para cumprir. Mas nós vemos claramente que Jesus jamais negociava
negligenciava o seu tempo com Deus por qualquer atividade ministerial que fosse. A gente vê a Bíblia mencionando inúmeras vezes Jesus se retirando para orar. E Jesus se retirava para orar. E ele se retirava para estar sozinho. Para estar sozinho com quem? Com Deus. Ele era intencional nisso. Então nós vemos que, apesar dele ter um grande propósito ali para cumprir, a intimidade com Deus estava acima de todas as outras coisas. Porque nós não conseguimos realizar nada para Deus se isso não partir do nosso lugar de intimidade e comunhão com Ele. Nós conseguimos fazer por um tempo, mas logo a gente se cansa, logo a gente se decepciona, logo a gente não quer mais estar ali. E será que nós conseguimos assumir esse lugar de filhos que o Senhor tem para cada um de nós e às vezes não fazer nada além de somente estar na presença dEle? Eu estive meditando acerca disso. Será que eu consigo nos meus momentos de oração falar com Deus somente sobre o quanto eu tenho prazer nele, ao invés de todas as demandas que eu tenho para... Tanta coisa, né, que a gente tem para falar. É problema na igreja, é no trabalho, é na família. E é claro, o Senhor, Ele quer nos escutar. Mas vocês já pararam para pensar que quando nós formos para a eternidade com Deus, lá não vai ter problema, não vai ter boleto, oh glória, não vai ter enfermidade, não vai ter parente dando trabalho, não vai ter um monte de atividade inútil, que às vezes a gente se envolve. Eu creio que com certeza nós vamos trabalhar para o Pai, mas nosso principal propósito vai ser ter comunhão com Ele. Então, será que se todas essas coisas desaparecerem, a gente ainda tem nosso tempo ali de conversa com Deus? Vejam que durante a pandemia muitas pessoas se depararam com essa realidade, porque as igrejas fecharam e todo aquele trabalho, né, de evento, isso, aquilo, e culto, para lá e para cá, de repente as pessoas estavam dentro de casa com as suas famílias. E elas não sabiam o que fazer. A gente vai se inflando de tanta ocupação, de tanta coisa. E acredite, irmão, até mesmo coisas que nós podemos fazer para Deus podem nos tirar da presença de Deus se nós não tomarmos cuidado. E o Senhor, Ele nos chama para esse lugar onde nós sentamos com o nosso Pai, onde nós temos comunhão com Ele, onde nós temos intimidade com Ele, independente daquilo que nós realizamos para Ele. A gente não precisa fazer mais e mais e mais para que a gente sinta que a gente está orgulhando Deus. Os pais terrenos são assim, né? Quantos filhos, no desejo de orgulhar seus pais, no desejo de que seus pais venham admirá-los, eles tentam conquistar o amor e o afeto por meio do seu desempenho. E às vezes nós pensamos que Deus é assim. Mas nós entendemos que não importa o que nós venhamos a fazer, o Senhor, Ele continua sendo Deus, Pai, Ele continua nos amando. Quantas vezes eu percebia que nos meus momentos de oração, eu estava orando para Deus com um coração, com um sentimento que eu carregava, que vinha lá do meu relacionamento com meu Pai. Sabe de você orar, mas você não tem aquela certeza no seu coração que você está sendo ouvido? E o Senhor, Ele foi tratando isso na minha vida. Deus, Ele não é um Deus distante. Deus não é um Deus negligente. Deus não é um Deus que ignora o que você fala. Ele não está ocupado demais para que Ele não possa ouvir o que você está
E nós precisamos ter uma visão correta a respeito de Deus. Às vezes, o Deus que nós temos nos relacionados é uma caricatura. É por isso que nós falamos tanto, né? Estudem os atributos de Deus. Precisamos conhecer quem Deus é. E eu não estou falando somente a nível de disciplina espiritual. Vou ler a Bíblia para saber quem Deus é. Vou escrever lá todos os atributos de Deus. Você pode até fazer isso. Mas o convite que o Senhor nos faz para mergulhar na sua palavra e conhecer Ele verdadeiramente é algo que vai muito além de você cumprir uma disciplina espiritual. É algo que vai muito além de você querer saber para você ter uma boa teologia, o que é muito bom. É você mergulhar na palavra, porque você realmente tem um anseio dentro do seu coração que você quer conhecer a Deus de maneira pessoal. Porque nós entendemos que Ele quer se revelar de maneira pessoal. É ser intencional. Porque muitas vezes nós estamos fazendo essas coisas. Mas nós estamos fazendo, muitas vezes com aquele sentido de obrigação. Até naquele, de repente, um dia que você ali não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, alguma coisa acontece, fica com aquele peso no coração de, Deus deve estar chateado comigo. Hoje eu não consegui. Não vou nem olhar para a cara do Pai. Quantas vezes nós temos feito caricatura de Deus? Projetado nele outras coisas e outras pessoas, porque nós não conhecemos verdadeiramente. Então, quando nós falamos tanto aqui a respeito de ler a Bíblia, é verdadeiramente pelo anseio de conhecer o Senhor. Nós temos lido às quartas-feiras, né, no semiário, o livro do irmão Yun, o missionário chinês, com toda aquela história maravilhosa. E me tocou particularmente esse último capítulo que nós lemos, que fala que ele foi preso novamente, e ele foi para a solitária, e tudo que ele queria era uma Bíblia. E aí, com a graça de Deus, ele conseguiu, ali por um milagre, arrumar uma Bíblia dentro da solitária. E em 10 dias, esse homem leu toda a Bíblia de novo, que ele já tinha lido. Vocês acham que ele... O que motivou o coração dele? Não foi para postar lá no Instagram, bater o recorde, né? Como é que lê a Bíblia em 10 dias? Não sei nem quantos capítulos dá isso. Ele não estava em busca de nenhuma outra coisa, senão a intimidade com o Pai. Era isso que estava motivando o coração dele. E eu falei, Senhor, não me deixe ir para esse lugar onde eu faço as coisas para Deus, mas eu não estou com Deus. Onde eu cumpro tantas disciplinas, tantos rituais, tantas coisas, mas o meu coração está distante do Pai. Nós precisamos ser intencionais em conhecer ao Senhor. E precisamos ser intencionais, inclusive, com as nossas agendas também. Até mesmo agendas dentro da igreja. Se tem coisas que têm nos tirado do nosso tempo com Deus, então nos serve. Então nos serve. Meu tempo com o Senhor, a minha intimidade com Deus, tem que estar acima de todo o resto. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso ensinar, eu posso limpar, eu posso, enfim, desenvolver um trabalho dentro da igreja, amém, glória a Deus. Mas independente do que a gente venha oferecer ao Senhor através do nosso trabalho, através do nosso serviço, no momento em que isso começar a afetar o nosso tempo de intimidade com Deus, a gente precisa repensar. Nós precisamos repensar. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que a intimidade com Deus era uma prioridade para Ele. Cristo foi o elo perfeito entre nós e Deus para revelar a sua paternidade. Quando nós olhamos ali para a história do
do filho pródigo, eu vejo muito essa dinâmica. Um filho estava servindo, estava ali com o pai, nunca saiu da igreja, estava ali desenvolvendo o seu trabalho. O outro filho quis a herança antecipadamente. Como filhos, nós entendemos que temos direito à herança. Amém? Só que, pedindo a herança antecipadamente, ele estava dizendo para aquele pai, olha, você está morto, já que a herança eu acesso só depois que... E aí ele vai, acontece tudo da história que nós já conhecemos, e quando ele volta por qual motivo? Necessidade. O outro filho ainda estava esperando pela herança. Ele estava lá por necessidade e por demanda. O primeiro filho voltou por o quê? Necessidade. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Mas que em nome de Jesus, o que nos atrai para a presença dEle, não seja as demandas, não seja o trabalho que a gente desenvolve, não seja as nossas necessidades, porque sim, Ele conhece as nossas necessidades. Que o anseio do nosso coração, ao nos dirigirmos à casa do Pai, seja o desejo por intimidade. É isso que eu quero que fique gravado no coração dos irmãos hoje. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro do Paul Washer, e eu achei curioso que um dia ele pegou um avião, e tinha uma pessoa do lado dele, acho que nem sabia quem ele era. E acredito que a maioria dos irmãos aqui conhece, ele é um pastor, pregador, enfim, escritor, tem vários livros. E aí a pessoa perguntou para ele, o que você faz? O que você é? Ele poderia dizer, né, sou pastor de uma grande congregação, faço um trabalho missionário, sou escritor, sou isso. Ele falou assim, eu sou um pai e um filho. E um marido. É isso que eu sou. Ele poderia falar ali daquilo que ele desenvolve de trabalho para Deus. Mas ele falou da sua identidade. O Felipe já falou aqui algumas vezes, né? Tem pessoas que no desejo de se tornarem admiradas, elas vão atrás de muitas coisas. Aí tem aquela história do Billy Graham, né? Perguntaram para ele se ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Aí a resposta dele falou, por que eu iria me rebaixar se eu já sou filho? Sou filho. Esse entendimento dirige o nosso coração, dirige a maneira como nós vivemos a nossa vida. Nós não precisamos nos afirmar diante dos outros, e não precisamos nos afirmar diante de Deus também. Se nós entendemos que em Cristo nós recebemos essa filiação, nós sabemos que nós somos filhos. Ah, mas se eu, de repente, não tive sucesso em carreira, em trabalho, não fiz nada de importante que mereça ser mencionado. Você é filho. Você é filha. Você foi enxertado na videira. Nós não éramos povo e nos tornamos povo. Não tínhamos o direito a essa paternidade, mas hoje temos. Por meio de Jesus nós recebemos o direito à paternidade de Deus. Então entenda, Deus não nos criou por necessidade. Irmãos, Deus não nos criou por carência. Pai, Filho e Espírito Santo se bastam. Eles têm comunhão entre si. Eles não precisam de nada nem ninguém. Mas o Senhor nos criou, e não somente nos criou, mas nos deu o privilégio de sermos feitos filhos, e às vezes nós nos comportamos apenas como trabalhadores. E às vezes nós nos comportamos como escravos. Quando o Senhor já testificou a cada um de nós que nós recebemos essa filiação de Deus. Já parou para pensar? Deus não precisa de nós para nada do que Ele
já fez ou vai fazer. Deus, Ele é autossuficiente. Deus, Ele é autossuficiente. Deus nos criou para comunhão. Nós estamos aqui, nós vamos trabalhar para o Senhor, glória a Deus, vamos trabalhar para o Senhor. Não vai ser também uma desculpa para a gente não fazer nada, né? Eu fui criado para ser filho, então não vou fazer nada, não vou trabalhar, não vou fazer nada para Deus. Não, não é isso que eu estou falando, irmãos, em nome de Jesus. Mas antes de todas essas coisas, tem que vir a comunhão e a intimidade com Deus. Será que nós realmente conhecemos Deus na condição de Pai? Ou será que nós ainda temos dúvida no nosso coração em relação ao seu cuidado, em relação ao seu amor, em relação a Ele nos ouvir? Será que muitas vezes nós não temos carregado dúvidas no nosso coração a respeito dessas coisas? Que em nome de Jesus hoje o Espírito Santo possa testificar nos nossos corações e que, se isso tem estado dentro de nós, que hoje seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje é uma palavra mais breve, eu não quero me alongar muito. Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. E eu desejo que em nome de Jesus você gaste um tempo essa semana pensando a respeito disso. Nós não fomos criados por necessidade. Nós fomos criados para intimidade. Então, como nós, enquanto filhos, temos usufruído, desfrutado da nossa intimidade com o nosso Pai. Mude a sua agenda se necessário, faça menos se necessário, mas esteja com Ele. Vocês acham que Jesus não queria curar muito mais pessoas, fazer muito mais milagres? No entanto, Ele cumpria a vontade de Deus, Ele cumpria o propósito de Deus. E Ele não negligenciava o seu relacionamento com o Senhor. Nós precisamos primeiro aprender a desfrutar dessa paternidade, para que assim como Cristo, nós também venhamos refletir essa paternidade para um mundo que opera debaixo do espírito de orfandade. Muitas pessoas têm vivido debaixo de um espírito de orfandade. Muitas pessoas que estão dentro da igreja. Nós não somos órfãos. Nós somos filhos amados do Senhor. E a partir do momento em que a base do meu relacionamento com Deus se torna a intimidade, eu passo a refletir para o mundo quem o Pai é. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, Ele refletia quem era o Pai. A própria palavra do Senhor diz em Hebreus 1:3. Ele era o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser. E ele confirmava, quem vê a mim, vê o Pai. A partir do momento em que nós entendemos que somos filhos e andamos debaixo dessa verdade, nós vamos mostrar para um mundo que está debaixo de um espírito de orfandade, que tem um Pai que os aceita. E que por meio de Cristo Jesus, eles podem passar a fazer parte da família de Deus. O Senhor, Ele quer fazer de cada um de nós o resplendor da glória do Pai. Nós precisamos assumir o lugar que é nosso. E em nome de Jesus, permitir que o Senhor trate no nosso coração, se ainda existe algum espírito de orfandade dentro de nós, se ainda existe alguma dúvida do amor de Deus para com cada um de nós.
Deus, Ele nos criou para intimidade, não por necessidade. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor é o nosso Pai. Senhor, ainda que os nossos pais tenham falhado conosco, ainda que tenham ficado muitas feridas para trás, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos limpa, nos justifica. E eu te peço que o Senhor opere a tua cura nessa noite em cada coração. O Senhor conhece cada história, cada realidade, mas nós sabemos que não somos órfãos, nós temos um Pai, nós temos uma filiação, nós temos uma herança em Deus, e nós assumimos essa posição nos dada por Deus nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos nos comportar como meros trabalhadores, nós não queremos ir até o Senhor por necessidade. Nós queremos verdadeiramente ter um relacionamento de intimidade com o Senhor todos os dias. Nós queremos aprender a desfrutar da presença de Deus. Além das demandas, além das necessidades, além das bênçãos, além das lutas, além das dificuldades. Nós queremos estar com o Senhor. Assim como o Senhor buscava estar com Adão no jardim, nós queremos gastar tempo na sua presença, Senhor. Nós queremos ter a certeza de que somos amados e o Teu Espírito Santo testifica dentro de cada um de nós. Então nessa noite testifica no coração dos Teus filhos que eles são amados, que eles são filhos, que eles não são órfãos. E que eles têm um lugar à mesa do Pai. Que o Senhor os chama à intimidade, à comunhão. Que o Senhor os chama para um lugar de revelação. Oh Deus, ministra os nossos corações nessa noite em nome de Jesus. Nós temos um privilégio, nós temos, Senhor, um privilégio muito grande. E muitas vezes nós temos negligenciado isso, mas que hoje seja rompido isso em nome de Jesus. Que o Espírito da verdade testifique no coração de cada um de nós, de que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Nós assumimos essa posição, não somos meros trabalhadores. Fomos chamados à intimidade com o Pai. E eu oro para que essa verdade seja confirmada no coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.